Renatão, quem é que vem aí com a gente? Vamos lá. O presidente era o José Sarney, a moeda era o cruzado e nem o tetra ainda tinha chegado. Esse era o Brasil de 1988, quando a turma da IP pensou, tá aí, eu vou fazer um velho invest. Eles foram das primeiras gestoras independentes de ações no país e muita gente que está aí no mercado hoje foi aluno da Escolinha IP. Nossos dois convidados, inclusive, são alunos que viraram professores. Gabriel Raoni e Bruno Barreto são alguns dos sócios e gestores da IP. Embora a casa tenha sua essência fundamentalista, representada pelo longevo fundo IP Participações IPG, o Barreto tem um mandato diferente à frente do IP Velho Hedge, com uma atuação mais tática e ágil, quase como se fosse um hedge fund dentro de uma célula de bolsa. Isso aí, pelo longo histórico, a IP já seria um dos grandes casos de sucesso do mercado, mas eles também se destacam na maneira de se comunicar, né? Muitas gestoras escrevem cartas, a da IP sempre são várias aulas traduzidas em texto, mas eles também têm uma comunicação muito ativa nas redes sociais, que consegue agradar tanto iniciantes no mercado, como até quem já é mais avançado. E, coincidência ou não, né, a IP ela tem um fundo que hoje tem 40 mil cotistas, que é o IPG, e entre 2011 e 2018 esse fundo tinha menos de 1.000 cotistas, de 2019 para frente, que deu esse salto, também coincidindo não só com o movimento do mercado que começou a ficar mais quente para o investidor de varejo, mas também com a comunicação mais ativa da IP. Então, representando uma das casas mais longevas e vitoriosas do mercado de ações brasileiro, a gente chama aqui para o palco da B3, Gabriel Raoni e Bruno Barreto. Venham aqui, por favor. A gente podia ter um momento de Jô Soares, né, que levanta, recebe a pessoa, né, aquele saudação. Vai tomar um capote aqui com todo mundo olhando, né? Melhor não. Ah, mas não é ao vivo, não tem problema. Só vai ver quem está aqui. Vira memória. Tudo bom, meus garotos? Tudo bem? Certo. Tudo bem, tudo bem. Puxa um pouquinho mais. Mais uma dupla carioca chegando aqui em São Paulo para essa estreia do Market Makers. Prometemos parar com as piadas do Botafogo, né? Não vou, prometemos? Tá bom. Não vou prometer. O botafoguense é quase que o irmão do Palmeiras, né? A gente sabe como é estar ali por baixo, ter que se contentar com Série B. Pô, eu vivi muito isso da vida. Que seja eterno enquanto dure a boa fase e a má fase passa, né? Isso também passará. Mas vamos lá. Vamos começar. A gente falou um pouquinho da IP, mas não falou muito de vocês. Então, aquela perguntinha só para aquecer os motores, né? Raoni, Barreto, quanto tempo de IP, quanto tempo de mercado e se vocês têm uma função específica dentro da gestora, façam aquela apresentação só para esquentar os motores para a nossa audiência. Tudo bem. Eu já estou há 12 anos na IP, faço parte do time de gestão. No time de gestão somos 5 pessoas, no time de investimentos 11. E o Barreto acho que está há 18 anos, então já há bastante tempo na empresa. Acho que até um ponto que você tocou muito legal das redes sociais, né? Até 2019 também a gente praticamente não participava de lives. Então a gente mudou a estratégia para ser mais B2C, para conversar mais com o investidor pessoa física. A gente viu também, né, uma adesão muito forte de pessoas físicas vindo para a Bolsa. A gente achou importante, né, ter esse viés de estar educando, né, essa base que está vindo. E eu acho que eu participei, né, de 3 stock pickers, né, com vocês e até me lembro o primeiro, assim, que eu estava super nervoso e acho que vocês ajudaram também na nossa estratégia de comunicação. Então, quando você me convidou 2, 3 semanas atrás, para mim, cara, é uma honra estar aqui. Eu queria até agradecer. Pô, que isso. Então, uma troca de gentilezas aqui. Hoje, quem está nervoso somos nós, né, Renatão? Pelo menos eu estou um pouquinho nervoso. Não é ao vivo, mas com essa galera aqui. Então... E só para complementar, eu estou no mercado desde 2004 e na IP há 12 anos. Boa. Barreto, o Raoni já falou, né, de 18 anos de mercado, de 18 anos de IP. Estou 18 anos na IP. Antes eu fiquei 1 ano e meio ali, mais ou menos, na Ágora Sênior, que era uma corretora, estagiando, vamos fazer quase 20 anos aí. Obrigado aí pelo convite aí, super legal a gente estar aqui. Primeiro evento aí do Market Makers e, desejamos aí todo sucesso para vocês. Pô, maravilha. Vocês já ancoraram aqui o nosso IPO, então a gente não compra IPO, assim, raríssimo, esse aí a gente compra. Maravilha.
Esse aí... Só não vai doar para quem quiser shortear o papel depois, pelo amor de que Deus. aí pega mal. Mas antes da gente falar, a gente já teve um papo macro com o Landau, com vocês a gente quer focar mais no mercado de ações. Mas já que a gente falou muito de redes sociais, de comunicação, queria que vocês falassem um pouco de como está a exposição nesse ano de 2022, porque diferente de 2019, estava tudo muito maravilhoso, bolsa subindo, investidor vindo para a bolsa, as exposições também eram mais favoráveis, né? Tanto que o nosso primeiro episódio no Stock Pickers era a era dos gestores tuiteiros. Hoje a gente pode fazer quase que o fim da era dos gestores. Acho que tem uma correlação aí, né? O fim Twitch está um pouco mais calmo, né? Não tem mais aquelas discussões, aquela resenha de mercado. Como é que está para vocês essa exposição em rede social? Como é que vocês estão vendo isso? Vocês chegaram a pensar, não, vamos tirar um pouco a exposição, agora o mercado está muito difícil. Enfim, como é que vocês estão vendo isso tudo, esse lado mais a comunicação com o investidor? Isso é uma surpresa sempre excelente, até nos surpreende. A gente está desde 2020 no Twitter, a gente começou no Twitter, que a gente via, né, uma rede social mais selva, né, tem mais bate-boca entre pessoas. A gente vai completar quase 3 anos de Twitter, né, e a gente nunca bloqueou ninguém. Então, acho que Isso é um feito, hein? Não existe nenhum outro. Deve ter uns 500 bloqueados. Então, acho que as pessoas sempre foram muito respeitosas com a gente, nos anos bons e nos anos ruins, como está sendo esse ano. E eu acho que só tem coisa boa para falar. Então, eu acho que o Twitter tem esse lado muito positivo também, né? A gente acaba dando muita ênfase para o lado negativo, para os bate-bocas, para as tretas, mas a gente sempre foi muito bem respeitado. E, né, até ontem, né, a gente fez um post de Netflix, justificando por que a gente continua investido, e as pessoas colocam opiniões contrárias, mas de forma muito respeitosa. E a gente também agradece, caramba, obrigado pela sua opinião divergente, eu acho que faz sentido também você sempre escutar opiniões contrárias. Então, assim, eu só tenho coisa boa para falar. Aí, depois que a gente cresceu no Twitter, a gente migrou para o Instagram, mas o Instagram tem outra... uma dinâmica diferente, né, de comunicação. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Acho que a gente sempre gastou muito tempo, cara, fazendo o RG lá, o relatório de gestão. Só que o RG tem, 10, 15 páginas, né? E a verdade é que as pessoas não, na maioria, né, a maioria das pessoas não tem esse tempo para parar e ler aquele negócio. Então, acho que o Twitter até foi uma coisa assim, uma surpresa boa, né? Porque permitiu a gente se comunicar com essas pessoas, né? Com pessoas que são clientes da IP e até pessoas que não são. E a gente poder explicar, né, em poucos tweets ali, um raciocínio que a pessoa vê rapidinho assim, mas não tem aquele comprometimento de, cara, eu vou ler aqui 15 páginas aqui. Então, até em termos de retorno para o nosso tempo que a gente gasta, né, é muito maior do que para o nosso RG, embora a gente continue fazendo lá o RG com o maior carinho. Mas é um trabalho, muito difícil, né? O Renatão e a gente trabalhando com comunicação sabe que o difícil é você simplificar, né? Você conseguir contar com poucas palavras algo muito interessante. Às vezes pegar um RG de 15 páginas, você pode transformar em 30 tweets, é o mesmo conteúdo na mesma quantidade, Sim. só que está de uma maneira muito mais palatável, né? Exatamente. E mesmo agora, né? Você vê assim, o mercado difícil, assim, né? Você pegar algumas ações que conseguiram subir nesse ano, dificílimo, né? Então, assim, para quem investe mais em ação, está muito difícil, no curto prazo. Dá um zoom out, assim, acho que é normal isso acontecer. Mas é bom você ter esse canal para poder se comunicar para as pessoas, explicar. Cara, isso aqui é normal acontecer, de vez em quando dá umas chacoalhadas mesmo, né? E até uma coisa que eu estava comentando com o Raoni aí, vindo para cá, eu estava olhando assim, né? Porque tem um cara que é o Joe Greenblatt, que, lembrei de um texto dele que eu li lá um tempão atrás, e ele falava, olha só, uma das coisas, dos incômodos que ele tinha, era que quando ele tinha um hedge fund dele concentrado, né, que batia lá o S&P bastante, ele falava, cara, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ele underperformava pra caramba, e os clientes ficavam apavorados, ligavam para lá e tal. E ele sempre falou esse negócio, é normal que você underperforme, você tem um fundo concentrado, né, que acho que o nosso padrão é isso, você tem que fazer diferente do índice, você tem um negócio concentrado, vai dar alguma confusão, alguma empresa que você tem vai cair, né, e aí você vai underperformar. Mas, assim, a verdade é que se você pega o track record do Buffett, por exemplo,
30%, 40% do tempo, ele underperforma o S&P. Se você pegar os melhores value investors que você pegar numa lista aí que bate, né, os principais índices, 30%, 40% do tempo eles underperformam os seus índices. Né? O próprio IP Participações, que bateu o Ibovespa assim, bastante ao longo do tempo. Né? Estava fazendo as contas lá, falei, deixa eu ver se a gente também consegue aí. Né? E assim, é exatamente isso. Você pega lá 10 anos, 15 anos, assim, 7 anos, é sempre assim, 30%, 40% do tempo você está abaixo, né, do índice lá. Então, faz parte, assim, acontece. Tem o que... IP Participações também? Também. Acho que até nos últimos 10 anos, se eu não me engano, acho que foram 4 anos abaixo do Ibovespa, um negócio assim. Porque o desempenho acumulado é muito acima. Muito acima, exatamente. Mas é isso que eu até falei para ele, vamos fazer um tweet sobre isso. Porque, é bom, bota esse negócio na rua aí para as pessoas verem que, cara, faz parte, entendeu? Você quer investir em ações, é isso mesmo. E, no final das contas, é o que permite você, às vezes, peitar uma contra o mercado, que, cara, o mercado errou big time nessa aqui, você tem um pouco mais de convicção, você aumenta bem e acaba, né, plantando ali os retornos futuros muito bons. Né? Hopefully, dessa vez aí também a gente vai plantar coisas boas, estamos plantando. A gente tem gasto muito nesse esforço de comunicação de tornar o investidor brasileiro mais contracíclico. O investidor brasileiro, você vê os dados estatísticos, são bem procíclicos. E também é muito fácil falar, difícil fazer, né? Quando você tem, né, um título pré-fixado aí de 15% numa plataforma perto de você. Então, eu entendo essa lógica e essa fuga que teve de fundo de ação, multimercados, essa corrida para renda fixa. E eu entendo em parte, mas eu acho que é muito importante o investidor brasileiro ter essa cabeça, já plantar essa sementinha. Né? Assim, nós sócios, com o fundo caindo esse ano, a gente está aportando mais sequencialmente. Né? Então, eu vejo esse ambiente com um ambiente de oportunidades. E a gente sabe, né? Eu estou 12 anos na IP, acho que esse é o primeiro ano que a gente está aqui, que é mais difícil, né, para nós sócios. Mas eu também olho o ambiente para acumular patrimônio, para aplicar mais. Então, acho que é muito importante passar essa mensagem para a nossa base de clientes, né? Que você está junto conosco. Né? Que, no meu caso, né, nós sócios tem que ter 50% do patrimônio investido na IP, no meu caso é 75%. Eu estou assim, até concentrando, né, marginalmente. Então, acho que é importante. Antes de mais nada, a gente está administrando o nosso próprio dinheiro. E até a primeira pergunta da pauta, né, Renatão, ela vai bem nessa linha, né? Como é que foi esse ano, essa crise? O que aconteceu com os fundos? Né? Queria que vocês, tem números, assim, como é que foi o que essa crise trouxe aí para vocês de performance, né? Queria que vocês explicassem para a gente. E o que essa crise, dessa vez, teve de diferente das outras, né? Porque de 88 para cá, a IP, não vocês, né? Mas a IP passou por alguns grandes marcos aqui. E queria saber o que esse banho de sangue que teve agora teve de diferente dos outros que vocês já viram. Assim, começando pela última aí, assim, toda crise tem a sua, né, particularidade, né, que é completamente diferente das outras, né. Então, teve lá, né, aqui eu peguei ali bastante, né, 2008 ali, né, financeiro, agora pandemia e agora essa. E, assim, todas elas têm a sua particularidade, mas, assim, tem algumas coisas, cara, que eu acho que até é o mais importante, que são muito similares, né? Então, assim, em todas elas, as pessoas estão meio que arrancando os cabelos, querendo vender tudo, querendo fazer caixa, cash is king, e todo mundo querendo time, né, the market ali, vender para depois, quando o mercado cair, recomprar. Então, assim, hoje em dia está todo mundo com muito caixa, né? É quase como se fosse um palheiro, assim, que você jogar um fósforo ali, pega fogo, né? Tem caixa pra caramba, as pessoas estão loucas para voltar para comprar quando elas acharem que chegou o fundo. E, enfim, normalmente são nesses momentos onde todo mundo já jogou a toalha, está todo mundo arrancando o cabelo, que você consegue comprar as melhores empresas, né, barra oportunidades. Então, assim, as similaridades acho que são essas, assim, acho que é isso para a gente mais foca, assim, que a gente é muito mais focado em micro, né, nas empresas. Então, assim, a gente sabe que as crises vão, né, vêm e vão, e as empresas ficam, né, as boas empresas, né, elas ficam, elas se desenvolvem, ninguém para de trabalhar, ninguém para de investir, né,
E eu acho que a gente tem muito esse foco de, cara, vamos participar do desenvolvimento dessas empresas e vamos seguir o nosso mapa, né, de investimentos. Assim, né? Acho que a gente sempre seguiu o nosso mapa e a gente sabe que essas tempestades passam, né, e a gente está muito ligado assim, na tomada, que é para assim, aproveitar aquelas oportunidades que realmente você tem convicção e que dá para apertar o mercado, né, e que dá para você investir com segurança e daqui a 2, 3 anos, cara, você vai sair do outro lado com um retorno bem melhor. Né? Você vai olhar para trás e vai falar, porra, graças a Deus que aconteceu aquilo, porque deu para a gente comprar determinadas empresas e depois, né, que nem em 2008 e 2009 lá, pô, o VH a gente caiu, acho que foi 5 ou 6%, foi ruim para caramba, eu era super novo também. Mas depois, pô, em 2009, pô, o fundo subiu 40 e poucos, 45. Assim, não sei se vai acontecer dessa vez, entendeu? Mas assim, certamente é onde a gente está mirando. Então, é isso, assim, a gente está mirando mais nas similaridades ali, pô, e tentando focar naquilo que a gente entende muito bem. A gente ouviu aí o João falando aí do macro aí, porra, para a gente aí porra, um outro mundo, assim, né, cara? Eu, assim, até acompanho, assim, leio jornal, pô, né, leio bastante coisa, mas no nosso jogo ali acho que é um pouco mais fácil, entendeu? Pô, olhar o cash flow das empresas, né? Então... Só quando o Barreto falar VH, é a sigla para o velho hedge. Velho hedge. E o IP Participações, que é vamos dizer, o long only mais tradicional, né? Tem algum ponto para complementar, Rony? Acho que é só um complemento. A gente investe sem fronteiras, né? Não importa o tamanho da empresa, se ela vale 1 bilhão, 1 trilhão, a gente quer investir nos melhores negócios do mundo. Engraçado que, historicamente, né, os mercados se contrabalanceavam. Né? Quando aqui ia bem, lá ia mal e vice-versa. E o fundo sempre teve uma volatilidade bem abaixo da indústria por causa disso. O que a gente tem observado esse ano é um nível de carnificina aqui muito intensa, e lá fora também, né? Então, quedas muito bruscas lá fora e aqui também no Brasil. E cada um com particularidades diferentes, né? A gente também viveu no mundo uma situação de excessos, né? Seja no mercado de criptoativos, seja no mercado de VCs, mercado de startups, mercado de tecnologia, de software as a service. A gente via, né, empresas negociando a 40 vezes de receita, né, ano passado, que para a gente era um nível estratosférico de valuation, e os mercados foram pegos quase que meio que vulneráveis a esses excessos lá fora. Aqui foi um cavalo de pau brutal do custo de capital aqui no Brasil, né, de 2 para 13 em menos de um ano, e você também teve um período de 75, 77 novas empresas, e a gente até estava brincando, né? Parece que você estava numa churrascaria, né? Estava comendo carne e os banqueiros jogando empresa, e você está lá naquela correria estudando empresa, e não dá para estudar nada direito. Eu acho que isso sobrecarregou o mercado demais. Eu acho que quando se viesse só picanha, aí tudo bem, né? O problema é quando chega alguma coisa, você não consegue nem distinguir. Coração de frango. Bem de tudo, né? A maioria é empresa que a gente acha de qualidade mediana. Mas eu acho que isso também prejudicou muito aqui o mercado. E a gente está passando por uma... Assim, eu acho que diferente da crise de 2015, 2016, a indústria de fundos, dos fundos de ações... O mercado não foi tão ruim assim, teve empresa que foi muito bem. Eu me lembro da Renner, né, em 2015, 2016, ganhando muito market share, entregando same-store sales de 15%, 16%. Hoje em dia, caramba, como fosse aquela frase, "There's no place to hide". Todo tipo de ação está caindo muito aqui no Brasil. E você pega esses IPOs, 75, 77 empresas, eu acho que tem 2 que subiram, acho que é Intelbras e Soma. O resto, a gente cada vez mais escuta histórias de empresas que caíram 70%, 80%, 90%. Nesse caso, vocês já bem vividos no mercado, a culpa é maior do investidor que dá a demanda ou do banco que dá a oferta nesses IPOs? Porque vieram todas essas empresas, não teriam vindo para a bolsa se não tivesse quem comprar. De quem que é a culpa? No mercado, a culpa dos dois, na minha opinião. Assim. Então,
Mas 50-50 ou alguém tem uma culpa a mais? Muito em cima do muro, assim. Não. Ó, a gente O problema é o seguinte, um dos lados sabia o que estava fazendo. Então, assim, assim, eu culpo um pouquinho mais o lado dos vendedores, quer dizer, assim, sendo 100% transparente. Porque eu acho que, cara, em determinados casos, eu acho que foi meio que quase um arrastão, assim, né? O pessoal passou a rede, né? E, enfim, certamente, em muitas situações, o negócio não estava assimétrico para o comprador, né? Pelo contrário, estava assimétrico para o vendedor. E aí o comprador, ele compra pela euforia, pelo bom discurso do vendedor. FOMO. Fear of missing out. Vamos usar um caso prático. Dessas 77 empresas, nós entramos em 2. Foi XP e Redditor. E Redditor nem conta que a gente não foi alocado em praticamente nada. Assim, então, foi percentual ínfimo das carteiras, assim, 0,10. E são 2 negócios que a gente admira muito e investe hoje, inclusive. Na Redditor, a gente aproveitou para comprar agora nessa queda. Na época, né, eu que analiso o XP, eu sabia que quando a empresa veio a mercado, pagava-se muito pelo crescimento, e a gente tinha na conta, né, premissas bem fortes de crescimento. E aí que é engraçado, a empresa entregou mais do que a gente imaginava, né, e as ações caem, né? Eu tenho que olhar em reais. O ideal, eu sempre olho o preço em reais. As ações aí, acho que ela veio valendo uns 60 bi, deve estar hoje uns 55, 50, ainda cai um pouco, né? A empresa, acho que quase triplica de receita, né, de 2019 a 2022, e quase quadriplica o lucro. E mesmo assim, né, a gente observa uma leve queda. Então, acho que a gente sabia muito bem o terreno que a gente estava pisando, a gente estava pagando por crescimento. Então, eu não gosto de ficar botando essa, é culpa do vendedor. Eu sabia exatamente qual jogo eu estava jogando. E a gente está aí 3 anos investido na companhia. Mas aí, Barreto, você falou que não sabia o que estava fazendo, enfim, a culpa é um pouco mais dos bancos, mas aí qual é o problema? É a qualidade das empresas, que estava meio... não era tão boa assim, ou era uma questão de preço mesmo? Ou os dois? Talvez um mix, né? Assim, o que a gente vê assim, é que aquelas empresas maravilhosas, assim, normalmente ela nem precisa vir a mercado. Né? Então, normalmente nem vem. Então, é raro assim, de você ver empresas que estão vindo que são negócios maravilhosos, reinvestindo lá, ROIC de 30%, reinvestindo, crescendo, que o cara não quer vender. Né? Então, assim, eu acho que teve um mix dessas duas. Assim, acho que os preços estavam um pouco esticados demais e também a qualidade acho que estava um pouco abaixo do que deveria ser. Mas, assim, ninguém é criancinha também, né? Então, assim, o comprador também, eu concordo com a Raoni, assim, o comprador também tem culpa. Só que eu acho que os vendedores, na média, são bem mais esclarecidos. É só isso. Vocês falaram que os mercados eles tendem a não andar ao mesmo tempo, né, na mesma direção, até por isso que o fundo tem uma vol menor. Né? Mas, nesse momento, os 2 mercados, né, tanto o Brasil quanto o mercado americano, estão indo para baixo. A carnificinha, como você falou, né, Raoni? E agora a hora de comprar mais aqui ou mais lá fora? O que vocês 2 estão fazendo? Acho que é legal ter isso em mente, né? Porque o Raoni olha de uma maneira mais puramente comprado, né? E o Barreto tem essa cabeça mais de o hedge fund dentro da IP, né? Então, vocês têm comprado mais Brasil, têm comprado mais Estados Unidos? Eu acho que é bom esse comparativo e eu vou estar sempre botando pontos prós e contras de cada mercado, tá? Mas eu acho que até uma brincadeira, né, que a gente faz lá na IP, assim, o Barreto da equipe é um dos mais céticos com o Brasil, né, e ele está mais animado agora com o nível de preço que está sendo negociado em múltiplas ações. Então, é um ponto importante. Eu falo assim, caramba, o Barreto, assim, para investir aqui no Brasil, ele sempre fala, tem que ter carne, tem que ter gordura, né? Porque é um país traiçoeiro, né? Um país... A selva, né?
é cíclico, Brasília está sempre atrapalhando, e a gente está aí há 10 anos sem crescer renda per capita, as empresas têm dificuldade de crescer, então a gente sempre exigiu mais retorno para investir no Brasil, e está chegando nesse momento. Então, no IP Participações, ano passado a gente estava 3/4 lá fora, internacional, 1/4 no Brasil, hoje está 65/35, está 2/3, 1/3, gradualmente a gente está aproveitando aqui o sistema de liquidação que está acontecendo aqui no mercado brasileiro. Acho que lá fora também tem caído, depois eu também pontuo algumas coisas, né? Quer adicionar alguma coisa, Barreto? Não, acho que é isso. No Value Hedge, acho que essa conta acho que é mais do book net long, né? Acho que uns 45, mais ou menos, é aqui no Brasil e o resto lá fora. Eu queria citar, né, de você investir em empresa lá fora, né? Vou dar um exemplo. Né? Está num ambiente inflacionário global e é muito importante, né, para a empresa manter o seu staying power de lucro, que ela tenha a capacidade de repassar preço. Tem a pricing power na definição. Hoje a gente tem muito mais facilidade de encontrar empresas com pricing power latente lá fora do que aqui. Pega um caso de uma empresa que a gente investe, Mastercard. Mastercard ela cobra 0,20 por qualquer transação que está passando no sistema. É uma empresa que tem 100% de aderência PIB nominal. A gente já viu os resultados da Mastercard na Visa, inclusive em países como Venezuela, Argentina, e ele acompanha 100% o incremento inflacionário do país. Então, por uma situação dessa, que a gente está vendo mais inflação, o lucro da empresa até acelera, porque a empresa tem muita alavancagem operacional também. Então, estou dando assim, um exemplo que a gente observa no Brasil, nesses últimos 10, 12 anos, de renda per capita flat, várias empresas que foram exercer seu pricing power, foram repassar preço, o mercado endereçável foi diminuindo de tamanho. Porque o bolso brasileiro lá tem R$100 para gastar. Né? Então, é para comprar biscoito, né, na M. Dias Branco. Tem um orçamento para gastar e agora vai comprar menos. Cerveja, né? A gente vê o mercado de cerveja, quanto tempo ele está sem crescer aqui no Brasil. Então, eu acho que é um aprendizado que a gente já viu. Empresas exercendo pricing power aqui no Brasil e com dificuldade de exercer e tendo mercados endereçáveis menores. Então, acho que tem que ter um cuidado, acho que tem que ser muito seletivo. Aqui no Brasil também uma coisa que eu assim, procuro investir em qualquer negócio, né? É a combinação de crescimento estrutural de longo prazo e ambiente competitivo muito previsível, muito bem controlado. São poucos negócios com essa característica. A maioria dos negócios aqui no Brasil são mais maduros. Então, das 500 empresas que têm listadas no Brasil, o que a gente fala que são especiais, que têm oportunidades de reinvestimento de capital a taxas atraentes, a gente chega num número muito restrito mesmo, abaixo de 20 nomes. E nesses 20 nomes, dado que a gente tem um cenário aqui de abundância de assets, né, esses 20 nomes sempre foram muito bem cobertos e muito bem precificados. E o que está acontecendo agora é que mesmo em empresas de qualidade, acho que o Landau pontuou muito bem, estão negociando em valuations bem atraentes e a gente está gradualmente se posicionando. Então, mas a gente está sempre procurando esse algoritmo, né, que vou dar um exemplo, né, a gente investiu 20 anos em Itaú, né, e liquidou em 2018, até voltamos a investir agora um pouquinho de volta, dado que os valuations estão muito baixos. E assim, o que explica o fenomenal resultado de Itaú em 20 anos, né, além de você ter pago barato, né, lá atrás, é o crescimento do resultado, é a capacidade dele reinvestir o seu capital a um ROI de 20%. É a capacidade do banco, em toda e qualquer crise, ele surgir ainda mais forte. Então, é isso que a gente está analisando. Né? Acho que o Itaú é uma boa analogia, o que explica o fenomenal sucesso do Itaú ou do Bradesco nesse período de 20 anos, é o crescimento dos lucros, é a capacidade dele reinvestir o lucro em taxas atraentes. Que outras empresas você diria que tem esse... A gente quer nomes, né? Lógico, eu ia falar isso. O Landau falou bastante, mas não falou nomes. Não falou nomes. Vocês agora a gente pode ouvir um pouco. De nomes, de outras empresas que também podem estar com esses valuations bons aí.
Assim, duas que a gente vem sofrendo bastante, comprando na baixa, Apvida e Redditor. A gente gosta do setor de saúde, a gente gosta da natureza de utility, é um serviço indispensável, e a gente gosta do fato que essas empresas ficaram mais fortes durante a pandemia. A gente gosta do tema vantagens competitivas crescentes. Essas empresas ficaram mais fortes, mais poderosas, mais difícil bater de frente com elas. E eu acho que a saúde, cara, assim como a previdência, é um problema explosivo a longo prazo. E essas duas empresas fizeram fusões importantes e com essas fusões elas tentam resolver o problema, parte do problema, de você oferecer plano de saúde a preços cada vez mais acessíveis, né? Dar repassos cada vez menores para os clientes. Então, eu acho que eles são vencedores de longo prazo. Acho que é muito difícil competitivamente, né, uma companhia, seja Amil, Bradesco, DASA, Mater Dei, Cora, muito difícil bater de frente agora com o tamanho, poderio dessas companhias. E por que vem caindo, né? Acho que é um ponto importante. Esse setor passou por uma confusão de resultados por causa da pandemia, assim, fenomenal. Então, teve um ano fantástico em 2020, que praticamente não teve cirurgia eletiva, né? Todas as empresas tiveram sinistralidade baixa. Aí, em 2021, todos os competidores foram mais agressivos, teve o ANS deu um reajuste negativo, né, de 8% para planos individuais. Aí veio a segunda onda, mais severa do que a primeira, a sinistralidade foi lá para o espaço, e a gente está no bear market e resultado de curto prazo acaba pesando mais. As pessoas ficam mais impacientes, o teu horizonte diminui. E eu acho que eu faço uma analogia muito boa, por exemplo, esse setor passou por uma desarrumação. E eu acho que é parecido com a analogia com o setor elétrico quando aconteceu o MP 579. Esse período foi um bom período para você comprar empresas do setor elétrico bem geridas, então foi excelente oportunidade para você investir em Energisa, Equatorial. Energisa, eu acho que não tinha nem feito o IPO ainda. Mas quando tem esse desarranjo, né, as distribuidoras lá com a MP 579, o capital de giro explodiu e estava todo mundo muito preocupado com curto prazo, e depois as coisas tendem a se normalizar. A gente acredita muito nessa tese e eu gosto disso, né? Eu sempre estou, né, para qualquer empresa que a gente analisa, eu sempre estou pensando assim, cara, como é que eu faço para bater de frente com essa empresa, né? Como é que eu faço para quebrar essa companhia? Essa MP foi um feriado de 7 de setembro, acho que foi 2012, né? O bom de feriado no Brasil é isso, né? O gestor, ele fica vendo a sofrência que vai sentir no dia seguinte, né? Já estragou o feriado de geral, né? Que as utilities abriram caindo 20%, 30%, 40%. E você falou isso, eu lembrei da entrevista que o Luiz Barsi deu, acho que para a Folha de São Paulo, falando que ele queria dar um beijo na boca da Dilma por ter feito essa MP, porque ele pode comprar muita coisa bem barata, né? Bom. Mas ele falou isso agora, não na época, né? Ele falou isso... Não, ele não falou isso no dia seguinte da MP, tá, né? Ia ser estranho. Ia ser estranho. Mas ele falou... Não, mas não foi agora não, foi um pouquinho depois. Acho que rolava um match ali. Mas tem dois assuntos aqui um pouco mais polêmicos que eu queria entrar. Mas antes eu queria aproveitar uma pergunta que veio da plateia. Olha a vantagem de ter plateia. Veio uma pergunta de gente qualificada aqui, ó, Juliana Napolitano, que está acompanhando. Ela ouviu o Landau falar, né, e queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam com a tese do Landau de que o Brasil é um formador de monopólios. Acho que é um bom ponto, né, de oligopólios, né? Oligopólios, né? Acho que no setor de saúde isso tem se verificado. Acho que é um bom ponto, tendo a concordar. Mas também vou dar um twist aqui e também elogiar assim, a própria atuação do Banco Central. O Banco Central, ao longo dos últimos 3, 4 anos, vem tentando furar o oligopólio dos bancos, né, facilitar a entrada de novos players e tornar o mercado mais competitivo, que eu acho que é muito bom para a economia. E cada setor tem sua história. E também, quando a gente está passando por
um período agora maior de crise, de custo de capital mais alto, um ambiente para a fintech fica um pouco mais desafiador, mas eu acho que essa tendência é irreversível, né? Quando você pega, né, o Nubank, né, Inter, C6, eu acho que esses caras já passaram da arrebentação. E ainda não geram lucro, mas acho que o negócio já para de pé, já tem caixa líquido, né, tem capacidade de reinvestir. E é um tema que a gente acompanha, é um debate intenso na IP. Mas acompanha de fora ou acompanha já comprado? Hoje a gente tem uma posição pequena em Itaú, em fintechs, mesmo depois da queda, né? Até comentando até pouco tempo atrás aqui com o Sandrine aqui, eu não imaginava que o Banco Inter, por exemplo, ia negociar abaixo de book, né, nesse bear market, não imaginava. E a gente não investe, a gente tem admiração pela empresa. Eu sou até correntista do Banco Inter, gosto muito como cliente. Mas a gente tem muita dificuldade desse ambiente competitivo de saber quem é um vencedor. Os produtos são muito parecidos. E até tem uma coisa do Buffett, né? O Buffett fala que assim, o pior negócio do mundo, eu não estou falando que fintech é o pior negócio do mundo, mas o pior negócio do mundo é que ele te força a crescer. Você precisa crescer para ficar no jogo. E você está num jogo de baixa diferenciação. Aí, quando você precisa crescer com baixa diferenciação, você está sempre reinvestindo uma taxa baixa do seu custo de capital. Então, esse é o pior, assim, a pior armadilha que o investidor pode estar. Então, no mercado de fintechs, a gente tem um pouco dessa dificuldade. Assim, caramba, eu gosto muito do Inter, eu que analiso a empresa, mas eu tenho dificuldade, até como analista, não conhecer tão profundamente, arma na minha cabeça qual o diferencial, assim, qual é o né, o moat, né, o borogodó. Eu tenho um pouco dessa dificuldade. Fintechs no IP Velho Red tem alguma coisa? Não. Tá. Já teve short, um pouquinho lá. Mas... Já teve short? Pô, vamos falar então de short. Acabou o short, pode falar? Não, isso aí já foi. Não, mas nem dá polêmica falar de short, o pessoal manda uma cartinha depois. Besteira. Bom, deixa eu pegar um outro assunto mais polêmico, né, que é Value Investor e Petrobras, né? A gente teve já agora, antes desse papo, uma aula aí com o Landau sobre petróleo, ele zerou a posição em Petrobras, mas não é uma ação que costuma entrar na carteira de investidor de valor, né? Vocês, pelo menos, não comentaram aqui em empresas de commodity, não lembro de vocês comentarem. Vocês investem, estão investindo, pensam em investir e o que vocês têm de ponto de vista sobre Petrobras, né? Lembrando que, uma empresa que, apesar de todos os problemas, por ser uma estatal, né, tem aí quase que a sua previsibilidade aí num dividendo muito gordo que já veio e pode voltar a aparecer, coisa que pode dar um pouco de confusão interna ali na cabeça do investidor que não investe em estatal, mas tem ali um bom dividendo. Enfim, como é que vocês têm Petrobras ali nas discussões internas da IP? Petrobras especificamente não tem, mas discussão. Nem entra na pauta. Entendo quem investe e tal, mas para a gente ali, acho que a gente não quer. Commodities nunca foi, acho que vai continuar não sendo, algo que a gente está ali ativamente estudando para investir big time. Tá? A gente até, durante muito tempo, né, sempre falou, a gente não investe em commodities, não é um negócio que a gente fica acompanhando no detalhe. E mais recentemente ali, a gente chegou a comprar um pouquinho até em final de fevereiro, início de março, um pouquinho de Occidental lá fora e Chevron, tá? Mas assim, a cabeça é muito de hedge, tá? Assim, começou no velho hedge, depois a gente fez um pouquinho para IP Participações também. Quer dizer, hoje em dia acho que todo mundo já falou sobre isso, não vou ficar repetindo aqui o case, o Landau fala super bem sobre isso. Mas é uma coisa que realmente foi assim, um tapa na cara lá atrás, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, que é um mercado completamente desequilibrado, né? E a cabeça foi muito mais de pensar o seguinte, dado esse desequilíbrio que tem, né, e que provavelmente deve se manter, a não ser que a demanda despenque da noite para o dia, como é que a gente faz para redear um pouco do nosso bolso? Quer dizer, isso aqui é quase que um tax, né, na sociedade, se esse petróleo se manter num patamar muito alto,
E a cabeça foi muito de olhar e falar, caramba, com petróleo era 90, lá, 90 e poucos, né? O Occidental era coisa de 6 vezes lucro, uma coisa assim. Chevron um pouco abaixo de 10. Depois o petróleo ainda subiu um pouquinho. Então a gente pensou, cara, vamos comprar um pouquinho dessas duas aqui. E ainda tinha o risco ainda na época lá da invasão da Ucrânia, de eventualmente ter um impacto maior ali em supply. Então, assim, a cabeça foi muito de hedge mesmo, né? E num cenário em que eventualmente o mercado pode cair bastante e que o petróleo ainda fique no patamar alto, você vai ter um business lá que está gerando um cash flow muito grande e eventualmente você vai poder vender isso e vai outperformar outras posições que você tem que podem cair mais no curto prazo e trocar por essas posições depois, enfim. Mas foi a cabeça muito de hedge, tá? E não é uma coisa assim comum para a gente. Então, não acho que no futuro a gente vai ficar investindo em commodities, não é a ideia. Inclusive porque eu acho que a médio e longo prazo é difícil, né, de você conseguir prever o preço de commodities, prever o que vai ser, portanto, a rentabilidade desses negócios ao longo do tempo. Assim, é um jogo difícil. A gente prefere os jogos mais fáceis. Não faz sentido para um velho investor, mas também vocês não são super radicais a ponto de ignorar todos os sinais que trouxeram para ter uma posição, pelo menos tática, em commodities. Você ia falar alguma coisa, Rony? A gente não investe em estatais, né? Tem essa política histórica e isso sempre ajudou a gente também preservar capital e sobreviver ao longo de tantos anos, né? Desde 88 tem essa filosofia da casa, mas a gente olha o mercado, o que está acontecendo no mercado, né? A gente não ignora e salta os olhos mesmo, né? O valuation da Petrobras, uma vez fiz uma tabela e comparando com petrolífera russa, colombiana, cara, você pega o que você quiser, o valuation é menor, mas você tem um risco, um novo governante, né? Acho que política de preço, né? É cada vez mais difícil de mexer, mas a alocação de capital, né, é uma incógnita, né? Tem esse dividendo, né, 20%, 30% de dividend yield, mas como é que fica, né, com um novo governante, o CAPEX, né? Você pode trocar dividendo por novos investimentos e tem toda essa incerteza. Então a gente prefere ficar de fora, mas a gente acompanha e até de forma incrédula, né, o quão barato, né, o quão descontado está esse ativo. Você acha que isso inibe as outras ações, por exemplo? Porque o pessoal, todo mundo está falando isso hoje, né? Que essa comparação com as russas, essa depreciação do preço da Petrobras, você acha que, não sei, todo mundo vê a Petrobras tão barata e vai na Petrobras, como se fosse uma renda fixa. Tal qual a renda fixa, né, suga o dinheiro dos fundos, você acha que a Petrobras também suga o dinheiro das ações? De outras ações? Acho que sobrecarrega, sim. Eu acho que o principal ativo da Bolsa Brasileira, melhor precificado, eu acho que faz bem para o mercado como um todo. E você pode encarar isso como, né, você pode explicar por que está acontecendo, ou você pode olhar sobre outro ângulo, com um ângulo de oportunidade. Então, mas eu acho que sobrecarrega, sim. É difícil de explicar. Não dá para dizer que é uma livre de risco, né? Difícil de explicar quantitativamente por quê, mas assim, meu feeling é que atrapalha. É um custo de oportunidade para muita gente, basicamente isso. Quer dizer, para a gente não é, mas para outras pessoas que gostam, que investem em estatais e tal, podem investir em estatal, né? O cara olha e fala, está aqui um negócio PL3, sei lá. De repente ele não vai querer comprar, sei lá, a Pivida lá do Rony, que prefere comprar Petrobras, né? Então, certamente, se Petrobras tivesse a 10 vezes lucro, ele olharia para a Pivida, de repente, com outros olhos. Então, o custo de oportunidade não é só os juros, nem o curto e nem só o longo, né? Também são as outras empresas que você pode investir, que estão lá disponíveis a preços muito bons. Então, acaba pesando em tudo, né? Ou seja, se tiver uma canetada ali a Petrobras de repente despencar, pode ser bom para a Bolsa, então, né? O dinheiro vai voltar para as outras. Mas talvez vocês mesmos estejam ajudando a causar isso, né? Com essa questão de, não invisto em estatal. Daí tem ali uma empresa descontada, só que como vocês não investem também... Levou essa, Rony. Não, ficou na sua conta. Só uma lógica aí, não? Acho que é um bom ponto. Tá bom. Bom, pegar outra... na verdade, eu não sei, polêmica, vocês que vão falar se
se existe aqui, né? Mas como vocês têm atuações diferentes, né? Existe algum setor, alguma empresa que um prefere mais do que o outro, um tem mais do que o outro? Eu sei de uma, tá? Mas eu quero que vocês falem. O Barreto gosta muito de Itaú e a gente tem muita admiração e até voltou a investir em ambos os fundos. E a gente vê o Itaú muito bem preparado frente aos outros incumbentes em relação ao risco competitivo. Está mais atento, está tomando melhores iniciativas. E está, sei lá, vale quase 200 bilhões, 205, e, sei lá, lucra 30 bi. Assim, é um valuation que salta aos olhos, dada a qualidade do banco. Eu sempre tenho eu tenho a visão um pouco mais preocupada, né, em relação ao ambiente competitivo e sei que esses players, né, Nubank, Inter, C6, Mercado Pago, PagBank, eles já passaram da zona de arrebentação. O cliente, né, eles pegaram, né, o cliente da base da pirâmide, né, o cliente que tem ali depósito em conta corrente, né, merreca, né, R$1.000, R$2.000, mas em toda e qualquer disrupção, né, você começa realmente pela base, para o cliente mal assistido. E hoje, né, o Brasil saiu de uma situação, né, ele era underbanked e agora ele virou hyperbanked. Tem a conta que ele tem quase 4 contas bancárias. Tem até aquela brincadeira, você consegue ir no Banco Central para ver quantas contas você tem e você vai se surpreender, vai ter uma conta de um banco que alguém abriu, você vai ver que tem mais contas do que você imagina. Você vai ver que tem mais contas do que você imagina. E o cliente ele ainda está usando, né? Ele está usando o Nubank, o Inter, ele está usando o Itaú, ele está experimentando, e é uma briga agora, né? Vai ter o Open Banking, vai virar uma briga de UX, né? De experiência, mas ainda nesse business de banco tem uma questão do switching cost, né? Você sair da inércia, tua conta cheia de débito automático, cartão de crédito, bundling, previdência, crédito imobiliário. Eu acho que os bancos têm uma vantagem muito grande de custo de funding frente às fintechs. Então, é um jogo muito dinâmico. Eu sempre tenho uma preocupação maior em relação à competição. E eu acho que esse jogo aqui acho que é muito importante você não tirar conclusões definitivas, que o jogo é tão dinâmico, ele muda tanto ao longo do tempo, que você tem que estar sempre uma mente bem flexível. Mas eu acho que é uma das belezas dessa gestão compartilhada. Você ter esse embate de ideias e você tentando sempre vencer, né, de forma muito respeitosa o argumento do outro, né? Às vezes tem uns arranca-rabos, né? A gente, né, discute e tal, troca ideia, não, você está errado. Mas sempre no embate das ideias. Né? Mas nesse caso, o Itaú, você tem e o... Não, ambos os fundos investem. Mas, assim, essa discordância é pequena, assim. Na verdade, eu concordo com muitos dos pontos, né? Eu acho que tem, de fato, desafios para frente, né? O banco vem se mexendo, vem encarando de frente esses desafios. E alguns deles, eventualmente não vai conseguir, né? Mas, cara, tem outros pontos que são muito positivos. Eu acho assim, basicamente, eu só acho que o mercado, de modo geral, colocou a empresa meio que no saquinho do lixo, sabe? Isso aqui é tóxico. Eu não acho que é tóxico, entendeu? Acho que é uma empresa super bem tocada, com pessoas lá que estão se mexendo, estão reagindo. E é muito lucrativo, né? E eu acho que tem o seu papel. E eu acho que é isso que o Raoni falou. Assim, eu acho que talvez as pessoas subestimem um pouco ali o switching cost de você sair de um Itaú da vida, entendeu? O próprio amigo do Raoni lá, outro dia ele estava falando, foi almoçar com um cara, estava lá com os analistas lá que trabalham com ele, todo mundo puxou o negócio do Banco Inter lá para pagar. E o cara, puxou um cartão de crédito lá do Itaú, assim, meio envergonhado, assim, não, Itaú. Então, assim, mas o cara, ele é o melhor cliente, né? O cara tem muito dinheiro e tal, não sei o quê. Eu acho assim, o Itaú tem um lugar dele, não quer dizer que outros não possam ser bem-sucedidos, entendeu? Inclusive, a gente gosta muito, até gosta bem mais, até, em termos de risco e retorno ali, eu gosto muito do BTG. Também gosto da XP, acho que a XP tem várias coisas positivas também. O Raoni prefere um pouco mais XP do que BTG. Mas, enfim, tem espaço para todo mundo, né? Mas vocês têm as duas?
Sim. Sim. Mas você tem mais BTG e você mais XP. Acho que é bem parecido. Hoje é bem parecido. E só pontuar uma coisa de Itaú, não sei se você lembra daquele comercial que estão dois caras na floresta e acho que vem uma onça, né? A pessoa começa a botar o tênis, né? Por que você está botando tênis, né? Porque vou correr mais rápido que você. Eu acho que o Itaú tem esse comportamento frente aos incumbentes. Eu acho ele muito melhor preparado frente aos outros grandes bancos. Então, ele, quando está vendo essa competição, ele já está calçando tênis, já está se armando até os dentes, já está bem mais preparado do ponto de vista competitivo. Isso eu acho que é a principal razão. E o preço, acho que encaixa bastante. Mas vamos lá, mas ainda sobre... Eu queria ouvir um pouco do vantagens ou desvantagens, né? O que te faz querer mais BTG, o que faz querer mais XP, mas e tendo o Itaú aí nesse meio, você acha que se o juro tivesse se mantido ali em 2%, ad infinitum, e o dinheiro tivesse mais farto, mais fintechs estivessem aparecendo, você acha que o Itaú teria uma vida mais tranquila, como está tendo agora? Porque, de fato, esse cenário de mais bancos ou mais fintechs, ele estava acontecendo com maior velocidade, e isso foi meio que interrompido Com até certeza. com o custo do dinheiro, que ficou mais caro, né? Isso acabou ajudando a vocês melhorarem a percepção do Itaú? Com certeza. acho que sim, mas voltando para aquele ponto do Itaú, o Itaú tem uma coisa muito peculiar da sua história e em toda situação de crise ele ressurge mais forte. 2003, crise da eleição do Lula, ele comprou o BBA. Crise de 2008, ele se fundiu com o Unibanco. Em 2015, 2016, depois comprou XP, comprou Credit Card, comprou Porto Seguro. Eu acho que ele aloca muito bem o capital ao longo do tempo. Eu acho que tem que respeitar muito isso, que ele tira coelhos da cartola em situações de adversidade. E aí, quando tem situações de ciclo muito favorável, não é o jogo dele. Não, e ciclo de adversidade, que a gente está passando agora, de custo de capital elevado, é onde eu acho que o banco se diferencia e tem que respeitar muito, muito bem essa gestão. Então, esse histórico é muito favorável. Eu acho que até, 6 meses atrás, aí, talvez 9, você tinha um ambiente que, para a gente, assim, né, que já não era assim lá atrás, né, quando eu entrei na IP, assim, para a gente era um mundo meio que tudo ao contrário, né, de pé para cima, como é que é? De cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Mundo invertido. Mundo invertido, que normalmente a gente acharia, né, que as empresas que vão conseguir crescer mais e gerar mais valor são aquelas que são mais eficientes, né, são geradoras de lucro, que conseguem reinvestir a taxas muito boas e vão ali self-funding, né, o próprio reinvestimento dos lucros é que cria, né, a liderança dessas empresas. E nos últimos anos, né, de algum tempo para cá, estava tudo invertido, né? Você pegava assim, eram as empresas que, por uma narrativa do mercado, né, que winner takes all ou winner takes most, o mercado estava meio que abastecendo essas empresas, né, de capital novo via emissão de ações, né, via injeções de capital, né, em common stocks e aqui no Brasil, né, em ações direto. E aí a empresa, na verdade, ela queria crescer o máximo possível, né, e mostrar o crescimento para os investidores e precificar essa ação na lua para conseguir captar melhor e captar mais. E ela acabava incomodando, de fato, essas empresas que eram mais tradicionais, pé no chão, que estavam ali sempre olhando a rentabilidade. Então, acho que assim, de 6 meses para cá, 9 meses para cá, isso aí acabou. Assim, essa festa aí acabou. Eu acho assim, agora realmente você vai ter que, se você quer reinvestir aí, ganhar share e tudo mais, está muito mais difícil você levantar capital, né, de VC ou de private equity, ou mesmo, né, na bolsa, porque agora você vai ter que emitir ação, depois dessa queda aí maluca que muitas delas tiveram. Então, eu acho assim, certamente para os bancos tradicionais ali a situação melhorou, ponto. Eu acho que também eles dormiram um pouco no ponto, né? Os novos entrantes, eles escolheram um caminho para atacar, né, por adquirência, cartão de crédito. As cartão de crédito, cara, você viu o resultado dos bancos, né? Cobrança anuidade, não tantas vantagens assim. E aí, né, os novos entrantes foram
explorando essa oportunidade. E quando a gente observa o mercado americano, por exemplo, em cartões de crédito, o mercado americano é um mercado que tem muita competição bancária, tem muito banco regional e os bancos nacionais. Mas em cartão de crédito ele é um oligopólio e ele é muito bem dominado pelos incumbentes, por Amex, Chase, Citi, Bank of America, Wells Fargo e Capital One. E por que os novos entrantes não conseguem? Porque eles estão sempre muito atentos, eles dão muito benefício. O novo entrante de cartão de crédito ele já começa com um consumo de caixa para o resultado do banco, ele só vai gerar resultado positivo mais lá na frente. Então, eu acho que os incumbentes se protegeram muito bem nos Estados Unidos e evitaram a entrada de novos players. Então, inclusive, né, a Schwab, a gente investe em Schwab, né, desde 2019, a Schwab já tentou lá atrás entrar em cartão de crédito e ela não conseguiu. É diferente, né, do que está acontecendo com o XP. Né? A XP entrou em cartão de crédito, em pouco, vamos falar assim, em um ano ele vai fazer aí quase 20 bi de TPV, pegando uma base de clientes que gasta quase R$7.000 por mês. Então, ele pegou o gasto anual do cartão de crédito. Então, em pouco, acho que em 1 ano, 2 anos, ele pegou uma clientela que gasta mensalmente bastante. Então, são coisas que a gente observa da dinâmica competitiva entre os dois países. Eu acho que ajuda também nesse aprendizado. Mas agora, assim, o Itaú, né, a gente até vê, né, o Itaú, caramba, está super responsivo nessa parte de cartão de crédito. Nenhum cartão de crédito novo já vem com cobrança de anuidade. Eles até agora, né, para o cliente personalité, eles estão dando 1,1, né, de cashback. Né? Está fazendo propaganda, hein, cara? Não, assim, a gente vai acompanhando. Como analista, você tem que estar por dentro, né, como é que está a reação dos incumbentes. Ele é sócio, né? Sócio dos dois. Então, eu acho que o Itaú está bem esperto. Acho que tem que dar o crédito. XP e BTG. Você está corajoso, hein? Pontos fortes. Dado o contexto. Meio choque de cultura aí, né? Pontos fortes e pontos fracos, né? Por que não ter só BTG? Por que não ter só XP? Né? O que um tem melhor que o outro, o que um tem de pior que o outro? Eu acho que os dois são bem complementares dentro do portfólio e parece que é o mesmo setor, mas o BTG ele tem uma aderência muito maior ao cliente institucional e pessoa jurídica e menor no pessoa física. A XP é o contrário, muito mais aderência, né, no pessoa física e menor no institucional e pessoa jurídica. E quando você faz essa soma dos dois, eu acho que um contrabalanceia o outro. O que eu gosto muito de XP, eu acho o canal fantástico. Assim. O canal é uma máquina de vender e por mais que as pessoas falem mal, né, de conflito de interesse, etc., de não tratar bem o cliente, esse é um mercado de investimentos, ele precisa, né, que você pegue na mão do cara, se explique para ele, mesmo o brasileiro com ensino superior, faz a menor ideia, né, vai abrir lá um home broker, vai abrir um app ali da XP, do BTG, não sabe o que é CRI, o que é debênture incentivada, o que é fundo imobiliário. Então, acho CDI, Selic, às vezes. Né? Então, acho que é muito importante, nós mesmos, eu sou focado em ações, mas eu não entendo nada de fundo imobiliário. Eu acho que o assessor tem essa importância de educar a base. E eu acho que o mercado americano também é uma boa proxy. O mercado americano é o maior mercado de patrimônio do mundo. 3/4 desse mercado que a gente chama de patrimônio nos Estados Unidos é advised. É o do it for me. Né? O cliente vai até um financial advisor e pede assim, um aconselhamento e algum planejamento patrimonial. E 1/4 só que é o do it yourself. O cliente operando por conta própria. Então, onde está o grosso do dinheiro das pessoas, está no mercado advisor. Então, esse canal ele é crescente ao longo do tempo, ele presta um serviço melhor do que é prestado dentro dos bancos e eu acho que é muito, muito poderoso quando você está botando novos produtos. Né? Você está botando crédito com colateral, você está dando cartão de crédito, você está dando fundo de previdência, seguro de vida, né? Essas estratégias adjacentes da XP. Esse canal é muito importante para fazer essa máquina girar. E acho que no BTG, uma coisa que eu admiro muito é o modelo de partnership deles. Acho que é um modelo muito bem robusto, tem lá 300 sócios, né? Dentro da estrutura de holding, cada um compra lá patrimônio e
Eu acho que o BTG foi mais bem sucedido de manter, né, pessoas altamente competentes e capazes em cargos bem específicos. A XP, eu acho que tem que se provar ainda nesse sentido. Uma coisa que a gente acompanha muito na XP é evolução de cultura, turnover de pessoas, até vocês, né? Nem tinha pensado nisso. Nossa, Até aqui saíram, né? Vocês fazem parte do nosso estudo, né? Por que vocês saíram, né? O que está acontecendo? Eu Né? pensei que a gente estava entrevistando ele, exato. ele estava entrevistando a gente, né? Então, Posso que ele vendeu a ação no dia. E aí a gente gasta muito tempo entendendo, né, esse organismo vivo que é uma companhia, né? Entender o lado da cultura da companhia. Mas acho que o BTG tem mais essa solidez entre esses 300 sócios. Eu acho que é um ponto a favor. Eu acho que é isso, assim, a gente não discorda tanto assim, não. No caso ali do VH, que a gente tem um pouquinho mais lá de BTG, eu acho que era muito mais porque eu acho que o chão estava mais perto. Cenários ruins, eu acho que teria pouco a cair, né? E acho que junta isso também com... Eu acho que a XP tem muitos méritos, né? Construiu um business fantástico, tem pessoas lá muito boas. O BTG também, né? Mas, assim, no caso do BTG, né, assim, tem conhecidos nossos que trabalham lá, trabalharam. Minha esposa trabalhou lá no BTG também. Assim, você vê as histórias, assim, né? Tem muita gente boa que trabalha pra caramba, né? E as histórias que eu já ouvi lá do André, André Esteves, assim, é um cara que eu admiro pra caramba, né? Assim, como alocador de capital, eu acho que o cara, assim, é um monstro, né? Sei lá, para dar um exemplo, assim, fez 3 follow-ons agora, né, de 2 anos para cá, colocou uma grana violenta para dentro do banco, no momento em que estava todo mundo se estapeando para comprar, pagando 3 vezes e meia book, né, patrimônio líquido da empresa. E o cara foi lá meio que como um belo alocador de capital, viu que o negócio estava sendo muito bem precificado, e, foi basicamente meio que um garçom, assim, servindo todo mundo, né, durante 3 ofertas lá seguidas, e captou muito dinheiro e alocou esse capital muito bem, né? Fez vários deals depois, que eu acho que criaram oportunidades e alternativas de crescimento que são interessantes, colocaram, acho que a marca do BTG aí mais em evidência, criaram, de certa forma, uma alternativa para a XP nesse mundo de assessores também. Assim, um pouco... Eu gosto das duas empresas, né? No caso do BTG tinha essa questão de valuation e essa admiração ali específica ali, que acho que no BTG tem algumas pessoas que a gente conhece que são... a gente admira muito. E o mercado de patrimônio no Brasil é dividido em 3, né? O private, né, o alta renda e o varejo. E eles são, cada um, muito forte em determinado segmento, né? XP muito forte no alta renda e o BTG muito forte no private, né? O BTG acho que é a referência no private aqui no Brasil, até acho que a XP tem que melhorar nesse sentido e fechar o gap frente ao BTG. Então acho que tem essa complementariedade, eles são muito dominantes, né? Nessa parte desse canal de assessores, eles praticamente sobraram esses dois. E a gente sabe também, olhando o mercado americano, como é que esse canal também ele adquire estruturas de oligopólio. Então, lá nos Estados Unidos, a Schwab e a Fidelity, elas dominam o canal de RIA, né, que é o Registered Investment Advisor. Então, eu tenho a Pershing com um terceiro player distante. Então, acho que tem uma situação parecida, né? É um canal muito poderoso e um canal dominado por essas duas companhias. E são duas companhias que têm retornos sobre o patrimônio elevados, né? BTG ao redor de 20, XP ao redor de 25. E eu acho que não basta ter um ROI alto, você tem que ter ROI alto e oportunidade para reinvestir esse ROI daqui em diante. Então, eles têm muita oportunidade para reinvestir, oportunidade para crescer, para ganhar market share. Então, acho que isso acho que é uma combinação matadora para você construir e criar valor ao longo do tempo. Você tem mais alguma pergunta aí, Renato? Eu tenho só uma que eu queria fazer, não sei se a gente tem tempo ainda, mas
Tempo, acho que ninguém vai expulsar a gente aqui, né? Não sei. Já deu bandeira 2 aí. Não, na última carta vocês falaram das posições de Netflix e Meta lá, né? Que, enfim, vocês explicam mais adiante. Mas uma coisa que me chamou a atenção lá é que os dois casos, tanto a queda que a Netflix proporcionou e o lucro que o Facebook deu, né? A Meta deu antes, tinha a ver com o crescimento, né? Que a empresa teve. Então, só que aí chegou lá um momento que esse crescimento parou. Mas aí eu fiquei me perguntando, pô, a Netflix já tem, sei lá, 200 milhões de clientes, a maioria compartilha senha. Até quando que o mercado podia esperar que uma empresa, por exemplo, como a Netflix, pudesse crescer? E a mesma coisa do exemplo da Meta que tem lá, né? A empresa crescia 37%, ou mais de 30% de receita, de repente começou a crescer só um dígito, né? Até onde poderia crescer uma receita dessa? Como é que vocês olham o crescimento na hora de estudar esses casos aí? Acho que é um bom ponto. Começar pela Meta. Acho que foi um investimento que acho que é importante pontuar. Ele foi bem sucedido na IP, diferentemente de Netflix, que a gente continua investindo, e ele cai 50% desde que a gente começou a investir em 2019. A gente começou a investir em Meta em 2018, quando teve todo o escândalo, de 2017, com o escândalo da Cambridge Analytica. E aí a gente conseguiu separar muito bem ali o joio do trigo, do que era oportunidade, o que era o fundamento, o que isso não ia afetar tanto o negócio, a vantagem competitiva em si. E de lá para cá, né, desde que a gente liquidou, as ações subiram 61%, a gente liquidou ali a 270, mais ou menos, de preço médio. Desde que a gente vendeu, caiu uns 40%, e a gente está continuamente discutindo se vale voltar a investir, porque assim, os valuations estão bem deprimidos. Né? O preço está negociando, acho que 13 vezes lucro desse ano, de 2022. Assim, eu acho que para dar um contexto, né, quando a gente vai investir em qualquer companhia, a gente procura o tripé motor próprio de crescimento, o escudo competitivo e pessoas extremamente competentes e éticas. O Facebook, a gente começou a observar, né, a Meta, no final do ano passado, que a empresa estava tendo problema em 2 desses pontos do tripé, no motor e no escudo. O motor ele passou por um problema, né, grande, né, com as mudanças de regulação, né, as mudanças, né, da Apple Store com a IDFA, que reduziu a visibilidade do targeting de anúncios, né, do Facebook. Isso, a gente passou 2021 estudando quase um ano inteiro sobre essa decisão. Isso foi vindo pior do que a gente imaginava. E a empresa foi impactada aí em quase 10% das receitas. E também ela está sendo impactada em custo. Ela está tendo que investir mais em AI para ultrapassar essa barreira, ter mais visibilidade. E a gente foi surpreendido por isso. Assim, o motor ficando mais capenga por essa mudança. A gente tinha uma ideia que o impacto ia ser moderado, ele foi um pouco mais do que a gente imaginava. E aí você pode encarar isso como um problema conjuntural. Outro problema que incomodou a gente é um problema mais estrutural, que a gente observa muito no mercado americano, que é 46% da receita do Facebook, uma entrada muito forte do tempo médio por usuário em todas as faixas de idade nos Estados Unidos. A gente imaginava que o TikTok era um fenômeno muito mais expressivo no público infantil, no público adolescente, e os dados estavam nos mostrando que esse formato de vídeo curto estava tendo aderência desde o tiozão até o cara que tem 15 anos. E é uma coisa importante, o Instagram, que ele é muito poderoso aqui no Brasil, o Instagram ele não é tão forte assim nos Estados Unidos. O Blue App ele é muito mais forte. E aí, e pela primeira vez, o Facebook está tendo que encarar um competidor de porte, um competidor com mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Ele sempre teve competidores periféricos, né? Snap, Twitter, Pinterest, e ele sempre conseguiu replicar, né? Eu acho que os Stories que ele replicou, o Snapchat com muito sucesso, foi um caso. E foi pela primeira vez que um competidor criou um novo formato de mídias sociais, que você não precisa ter um grupo de amigos, né? Você baixa aquele TikTok, sai usando, e ele tem um algoritmo extremamente viciante. E o que a gente sabe também no business de mídia
é que o tempo do usuário vem primeiro e depois a receita de anunciante vem depois. O anunciante segue a audiência. E a gente sabia que assim, no business de social ads, o Facebook controla mais ou menos 80%, 90% dos orçamentos das empresas voltados para social. É 80%, 90%. E a gente sabia, caramba, esse 80%, 90% aqui ele vai cair de proporção nos Estados Unidos porque está entrando um cara novo. E para piorar, né, o Facebook, ele teve que... vou ter que jogar o jogo desse cara. E fez o rollout do Reels, e aí eu uso, tá? É divertido, mas ele está entrando numa superfície menor monetizável do que o Stories e o Feed. E ele tem um negócio que ele é pior, né? O Reels, hoje em dia, ele tem que fechar um gap, né? O formato de vídeo curto referência é o TikTok. Então, ele tem que jogar num terreno onde ele não é dominante, ele tem que se adaptar. E aí, para finalizar, né, a confusão toda, a companhia está investindo, né, alucinadamente, né, no metaverso, né, em VR, AR. E se você fizer umas contas de quanto que ela já investiu, cara, é um número colossal, mais de 20 bilhões. E por um retorno que vai acontecer lá para mais de 5 anos, assim, o Mark está vendo, caramba, ele está vendo uma mudança computacional que as pessoas vão migrar, né, em vez de usar um celular, vão usar um óculos para você trabalhar, usar como um notebook. Cara, essa é uma visão muito difícil, assim, é um investimento muito pesado com um retorno duvidoso. E aí a gente começou a ler muita gente, né, no setor, né, por exemplo, o Tony Fadell é o criador do iPod, que trabalhou na Apple, né? E ele falou uma coisa assim, cara, eu criei lá o iPod com budget super limitado, cara. iPhone também, não vem essa, cara, que você vai fazer disrupção aqui, gastando um caminhão de dinheiro que você está gastando, para olhar lá na frente. Você também tem que estar certo no timing, cara. Você, às vezes, tem que... Assim, que as pessoas têm. Não adianta também você tentar criar um problema, um device que as pessoas não necessariamente precisam para aquele determinado momento. Então, a gente começou a olhar aquilo com uma determinada crítica, mas a gente, assim, admira muito o Mark, assim, cara, o cara mais novo do que eu, assim, impressionante a visão dele. A gente está sempre discutindo isso, né? Assim, acho que o jogo é mega dinâmico, as ações caíram bastante, a gente está sempre avaliando se volta a investir ou não. Mas esse negócio, né, do metaverso é um jogo contínuo. Hoje em dia a gente olha, caramba, esse dinheiro aqui, será que é custo afundado? Qual o retorno que ele vai ter? Né? Qual o horizonte? Eu acho que é muito incerto. Mas você está pagando 13 vezes já com esse prejuízo. Tá? Vamos falar de Netflix? De Netflix, Eu só vou pedir para falar rapidinho, porque eu brinquei, né, não vou mandar a gente embora, mas já estão mandando, tá que bom. O tempo já está correndo contra nós. Certas então, coisas não mudam, né, Salomão? Sintetizar a Netflix vai ser difícil, porque essa é polêmica. A Netflix, a gente investiu lá em 2019 a 350, ela chegou a bater 650 e hoje está 180, caiu uns 50% desde que a gente investiu. Honestamente, assim, o que está acontecendo esse ano a gente não imaginava. E sendo brutalmente honesto, quando estava 600, 650, a gente estava overpaying, pagando mais, tendo pouca margem de segurança para eventuais solavancos que poderiam acontecer no negócio. Quando a gente observa muitos dados marginais do que está acontecendo, a companhia tem um algoritmo de 3 em 3 anos, ela sobe o preço. Nos Estados Unidos, em 2013, custava $8, hoje custa 15, 16. Tá? Acho que dobrou de lá para cá. E ela fez um aumento de preços agora no início do ano. E a gente sempre vê que, historicamente, quando tem aumento de preços, principalmente que, né, tem 3 níveis de preço, quando você faz no lado de baixo, no Basic Plan, o churn aumenta, mas você também está num período de macro mais difícil e o churn piorou e eu acho que explica boa parte da queda de usuários aí que eles estão dando de guidance para o segundo trimestre. O que a gente observa muito nos dados é que esse cliente não está cancelando para assinar outra coisa. Você não vê nenhuma mudança no engajamento entre os principais competidores. E a gente continua vendo, né, o mercado de mídia
Agora que Disney entrou, que a Amazon entrou, HBO ficou bem parrudo agora com a Discovery, a gente vê em termos globais, esse é um negócio, assim, quem tem punch global para jogar esse jogo, na nossa opinião, são 4 pessoas. Então, é Netflix, Disney, né, HBO e Prime Video. E é possível você ter uma operação lucrativa, uma operação global dessa, onde você tem muita alavancagem operacional, você tem uma estrutura de custo fixo muito alta. É possível você ser lucrativo com 4 players. Então, eu acho que o mercado faz muita espuma sobre o ambiente competitivo nos Estados Unidos, onde tem tem Paramount, tem Hulu, tem Peacock, tem Apple TV Plus. Mas você vai lá para o Japão, cara. Japão, a Netflix tem 6 milhões de assinantes. No Brasil tem 20. Ainda tem muita oportunidade. A Netflix na Ásia tem 33 milhões. A Netflix pode ter 100 milhões de assinantes. O japonês ele gosta de ver série da Coreia do Sul e ele gosta de ver aqueles animes. Né? Ele não gosta de ver Game of Thrones, We Crash. São comportamentos diferentes. Para você jogar o jogo global, você tem que ter conteúdo local. Eu acho que essas empresas, né, principalmente a Amazon, a Prime Video, Disney, acho que são essas principais, conseguem jogar bem esse jogo global e elas são complementares. Né? Tem conteúdos complementares e desses 4, só 2 que agregam conteúdo de terceiro, que é a Netflix e o Prime Video. E se eu for olhar o mercado, assim, a história do mercado de mídia, de TV nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos você teve um oligopólio de 3 players na TV aberta, NBS, CBS, ABC. Cara, 3 caras, anos terem retornos extraordinários. Tinha competição entre esses 3 players, mas eles eram muito dominantes. E outra coisa que a gente observa, né, esse não é um jogo de winner takes all, mas a maior empresa, a que você tem maior escala e você consegue diluir o seu custo de conteúdo numa base cada vez maior de assinantes, você consegue ter lucros extraordinários. Acho que um bom exemplo é a Globo aqui no Brasil. A Globo tem 50% a 60% de market share, mas ela tem 90%, 100% dos lucros. Então, acho que isso que é muito importante. A Netflix ela tem 220 milhões de assinantes, tem 700 milhões de assinantes ainda de TV a cabo no mundo. E TV a cabo gera receita TV por assinatura gera receita de mais de 200 bilhões. A receita de streaming no mundo é 60 bilhões. Ainda tem uma mudança de placa tectônica, de forma de você consumir conteúdo de vídeo. A TV a cabo, a TV por assinatura, ela tende a minguar esse budget de 200 milhões por 700 famílias. Ele tende a migrar mais para o streaming. Então, eu acho que o mercado está precificando como, atualmente, né, que é 16 vezes lucro, assim, ele está precificando como o crescimento se esgotou. E a companhia tem 2 armas, acho que é muito importante. A companhia, quando ela viu que o crescimento ficou mais difícil, ela acionou, acho que 2 armas nucleares dela, que é você fazer plano com o anúncio e você aumentar o seu addressable market, o seu mercado endereçável. Quem não tem condição de pagar vai poder pagar um plano mais barato. E ele agora compartilhamento de senha, onde ele quer ali cobrar entre 20% e 25%. E ele citou, né, que tem 220 milhões, mas 100 milhões compartilham senhas e pegam de outras pessoas. Então, ele tem alavancas para você turbinar o seu resultado e você expandir seu mercado endereçável. Tem dinheiro na mesa, né? Então, eu acho que a empresa já passou por dificuldades piores ao longo do tempo e soube se sobressair. Então, a gente tem muita confiança na empresa, mas a gente está sempre analisando assim, os dados marginais, o que está acontecendo do ponto de vista de competição. E, por enquanto, o jogo tem sido difícil, mas a gente continua com investimento. É um investimento de porte médio, né? A gente sabe que também é um jogo bem dinâmico. A gente também não bet the house, né, nesse investimento. É um investimento de 5%. Nos fundos. Legal. Fui rápido ou não? Não foi, né? Foi. Não, para quem entender, né? É complexo. Para o pessoal ali o pessoal que está aqui tá fazendo assim para a gente. Já fez a plaquinha fantasia, do acréscimo. Né? Vamos para o ping-pong, então. Direto e reto. Não precisa explicar a recomendação dos livros. A gente vai perguntar as mesmas coisas. O livro, o de mercado, fora do mercado, a anti-recomendação e uma frase.
Vamos começar primeiro pelos livros de mercado. Raoni. Eu falo de mercado, eu vou falar o... Vocês vão alternar esse daí? Quer alternar? Você que sabe. Eu vou falar de mercado. Eu acho que muito bom é um livro chamado Fortune's Formula, do William Poundstone. É um livro de história e é um livro que vai falar de grandes matemáticos. Você vai conhecer melhor a história do Claude Shannon, que assim foi um cara importantíssimo para a tecnologia. Ele que fez ele fez a tese dele de mestrado do código binário, que foi importante para caramba para a criação de computadores. E aí você vai ver um cara que trabalhou na Bell Labs, o que ele pensava do mercado financeiro, como é que eles faziam as contas para tentar ter edge sobre o mercado. E ele também era muito amigo do Ed Thorpe, que também, depois de escrever um livro, né, The Man of the All Markets. Né? Mas eu acho que é um livro de história muito legal. Mas esse é o de mercado, né? Sim, esse é o de mercado. O Fortune's Formula é um livro muito bacana. Eu ia falar o Atlas Shrugged lá, mas o pessoal fala tanto, né, que eu vou falar um outro, é o The Lessons of History, do Will Durant. Não é exatamente de mercado, mas para mim, assim, porque ajuda, é o que importa, ajuda muito a enxergar assim, o mundo. E o livro Fora do Mercado, Raoni? Vou citar uma curiosidade, né? Quando o Landau falou do Prisioneiros da Geografia, eu estava com esse na cabeça. Com coincidência. Tomou foro. E eu vou citar, tem um Prisioneiros da Geografia versão infantil. Cara, e é legal, assim, eu tenho minha filha, tenho uma filha de 7 anos. Vai explicar para uma criança a guerra da Rússia e Ucrânia. Então tem uma versão infantil que é figurado, que é incrível, assim, esse autor, né, o Tim Marshall, e ele até fez agora uma continuação desse livro. O dia que a gente fizer um episódio dos livros do Market Maker, já vamos fazer esse aqui. Já vai começar com um livro infantil, que legal. Não, pega o adulto e o infantil. Sim. Então, eu acho que o Prisioneiros da Geografia, complementando, para quem tem filho, compra a versão kids. Cara, incrível, né? Como é que um jornalista escreveu um livro e se deu o trabalho de fazer a versão kids, cara. Né? Então, tem que tirar o chapéu. Está vendendo bem. Né? Né? Eles fazem pesquisas para isso. E você, Barreto? Cara, tem vários, mas eu vou falar um que eu gostei muito, que tem tempo que eu li, mas é um livro muito legal, que é do Amir Klink, 100 Dias entre o Céu e o Mar. É um livraço, assim. O Amir, assim, é um dos meus heróis, assim, um cara que, super simples, assim, disciplinado pra caramba, assim, determinado. E você lê o livro do cara, assim, o nível de planejamento que o cara fez, né, para conseguir atravessar a remo o Atlântico, ali da África para o Brasil, numa época que não tinha GPS, nada assim de grandes tecnologias. E o cara ficou lá, 2, 3 anos lá, estudando como é que é a corrente marinha, para ele poder ter o mínimo de esforço possível remando e... Né, você vai chegar de um ponto A para o ponto B, mas às vezes o caminho melhor não é direto, né? Você fazer uma volta porque você pega a corrente marinha, pega o vento, enfim. Mas é um livraço, assim, cara, é exemplar. E agora a anti-recomendação. Aquele livro que não vale a pena ler. Que eu acho que é mal escrito, que é do Taleb, do Skin in the Game. Vixe, mais um que não vai dar entrevista pra gente. Né? Que eu acho o conceito formidável e a gente aplica muito isso na IP, né? O Skin in the Game, mas ele tinha que ter uma versão, tem que ter um editor bom, cara, para trabalhar. Kids. Porque ele tem a cabeça rápida e vai escrevendo tudo ali meio desorganizado e às vezes você precisa de um artigo, né, para você entender o conceito. Então eu não acho que eu li esse livro, achei que caramba, a ideia é ótima, mas mal executada. O Taleb tem que seguir o exemplo, então, do nosso amigo dos mapas, que fez uma versão infantil, então. Por aí. E você, Barreto? Cara, assim, não é uma não recomendação, porque também dizer para ninguém ler, acho que é puxado, mas assim, é um livro que eu acho que é mais overstated do que eu acho que deveria ser, né? Que é o do Damodaran, On Valuation. Que, assim, eu me lembro quando eu entrei na IP, me passava, você tem que ler esse livro aqui e tal, assim,
eu não consegui ler aquele livro assim, inteiro, né? Eu li as partes assim, que eu achava interessantes e tal, sei o quê. Mas, assim, te ensina a fazer valuation, né? E DCF e tudo mais, mas, assim, as pessoas colocam num altar, né, cara? Como se fosse pô, você leu isso aqui, agora você está pronto, né? Vai com tudo. E assim, não é assim, né? Você não fica pronto, pô. Você aprende... O DCF, você entra no Google, porra, né, em 15 minutos você já entendeu o que é aquilo, né? Então... Tem uma coisa curiosa, o pessoal que está fazendo faculdade, né, de administração, economia, engenharia, a primeira coisa que ele quer estudar é aprender a fazer valuation. E quando você vai estudar uma empresa, fazer valuation é a última etapa do processo. Você tem que aprender de empresa, cara. Você tem que criar ferramentas para entender um negócio, não fazer valuation. Então, eu acho que essa crítica construtiva, não comece pelo final, né? O valuation é a última parte do processo. Acho que Ray Dalio, Taleb e Damodaran. Riscar aqui na lista de entrevistados estrangeiros do Market Makers. Para finalizar, a frase. Eu vou começar. A gente até postou no Twitter, né? Alguém botou essa frase que é muito boa lá fora, né? Que o mercado financeiro é o único mercado do mundo que, quando ele entra em promoção, fica todo mundo triste. Então, acho que essa frase eu acho que é um bom... Autoexplicativo. Uma boa memória de como que isso influencia no emocional das pessoas, e você deveria ter um comportamento contracíclico, você deveria ficar feliz com a quantidade de promoção que está sendo oferecida, né? E Buffett fala isso, né? O mercado está para te servir, né? Não para te instruir. Então, cara, encare o mercado como uma loja, né? Não como um cassino. Então, essa frase eu acho que me marcou muito, a gente até colocou no Twitter recentemente. Eu não sei se eu vou acertar aqui a frase direitinho, como o Munger falou lá, mas o conceito é meio que esse, né? Don't try to be clever, né? Just avoid being stupid or doing stupid things, alguma coisa assim. Que eu acho que fala bastante aí né, algumas das quedas aí que tiveram, sei lá, no mercado de SaaS lá pra caramba, né? Aqui também. Essa história de cripto aí que, pô, não vou ficar entrando aqui também, pô, em briga, mas, pô, eu acho que é uma confusão desnecessária. Enfim, acho que essa frase é boa. Boa. Então, vamos finalizar trazendo o presente dos nossos convidados. Cadê Josué Guedes Neves com o presente? Aqui chegou. Que isso. Para cada um desses Bom, casos. como a gente sabe que vocês gostam do Warren Buffett, então a gente fez uma camiseta do Warren Buffett usando um óculos de sol, né? Tá no Brasil e... Já que vocês gostam de Twitter, e ancoraram o nosso ICO, então a gente agradece Obrigado, demais. Fantástico. Obrigado. Desse jeito a gente termina a primeira rodada de 2 episódios do Market Makers. Feliz de estar de volta, Renatão? Muito feliz. E você? Feliz pra dedéu. 6 meses ali sem fazer nada, foi bom para você. Fazer nada. O ócio produtivo vale muito a pena. Legal. Bom, gente, agradecer demais. Raoni, Brunão, valeu muito. Obrigado a vocês. Valeu todo mundo que acompanhou aqui presencialmente. Valeu todo mundo que acompanhou em casa. Obrigado a B3 vídeo. e a Money Week também. Valeu todo mundo desse mundo. Cara. É isso valeu aí. Renatão aqui. Valeu, é nóis. Show de bola. Valeu, galera. Valeu. Falou.